Peço a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Um dos possíveis significados do nome Abacuque, há duas possibilidades mais fortes. Uma delas é que esse nome signifique abraço ou abraçado, abraço afetuoso. A gente percebe Deus abraçando de fato o profeta, Deus tratando do seu profeta com ternura, com paciência, um profeta devoto, temente, mas sincero, e que sabia que podia se expressar diante do seu Deus, podia manifestar seus dilemas diante do Deus que ouve, do Deus que compreende, do Deus que responde, do Deus que condescende, do Deus que não é indiferente, do Deus que se importa. E vemos esta temática no decurso deste pequenino e maravilhoso livro. Eu peço a você que mais uma vez curve sua fronte e peça em sua oração pessoal que Deus se revele a você, que Deus se manifeste mais da sua glória, da sua majestade a você através da palavra. A palavra que é o retrato de Deus, que nos mostra quem Ele é, seus atributos, seus valores, que nos faz ver o Deus invisível. Senhor, nós cremos que, de fato, o Senhor é o Deus de toda a glória. Hoje, ontem, sempre, o Deus eterno. O Deus, o Rei das nações. Nós adoramos, sim, ao Senhor. O Pai, o Filho que se fez Cordeiro, o Espírito Santo. Queremos engrandecer o nome do Senhor, agradecer ao Senhor por sua obra em nossa vida. Mortos estávamos em delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos, por intermédio da fé, algo que veio do Senhor, algo que é dom do Senhor, que não vem de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar, por se importar. Obrigado por falar de modo que entendamos. Na sua grandeza, na sua transcendência, o Senhor é tão alto. Se o Senhor não viesse até nós, se o Senhor não resolvesse condescender conosco, nós jamais o conheceríamos. Obrigado porque o Senhor se coloca ao nosso alcance. Obrigado porque o Senhor se deu a conhecer em Jesus. Obrigado porque o Senhor revelou sua palavra e a preserva, e através dela nós podemos ter comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus. Que nesta noite, ao lermos mais uma porção da sua santa palavra, que o Senhor nos instrua, abençoando-nos, abençoando também nossas crianças, cuidando de nós. Deus, eu intercedo por aqueles missionários que estiveram, ó Deus, presentes naquele acidente que aconteceu, conforme fui informado, ó Deus, por um irmão querido que pediu oração lá na Tanzânia.
Ó Deus, missionários que estavam lá e estão lá pregando a sua palavra, alguns foram colhidos pelo Senhor neste acidente. Peço que o Senhor abençoe os familiares dos enlutados, aqueles que estão enlutados, que o Senhor cuide daqueles que estejam enfermos, ó Deus, em sofrimento. Abençoa, Senhor. Ó Deus, mas que bênção. Eles estavam lá para pregar a sua palavra. Ó Deus, que privilégio poder, no caso daqueles que partiram, ser chamados enquanto compartilham a segurança da vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, coloco esse auditório nas suas mãos, este recinto, este ajuntamento, essas pessoas aqui presentes. Fala a cada coração, abençoe cada, ó Deus, individualidade, acalma cada aflição, cada angústia, leva cativo todo pensamento ao Senhor. Assim nós oramos, Pai. Se há pessoas que não conhecem ao Senhor nesta noite, Senhor, suplicamos, dá-se a conhecer, que o Senhor se revele, se manifeste, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Abacuque, capítulo de número 2, os versículos 1 a 5. Ressaltaremos: Deus instrui seu profeta. Trabalharemos sobre este tema. Deus instrui seu profeta. Acompanhe silenciosamente, com atenção, a leitura da palavra de Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Que o próprio Deus torne inteligível a cada um de nós a sua palavra. Enquanto eu meditava sobre este texto, sobre esta porção que lemos, que acabamos de ler, eu me lembrei do método de ensino peripatético. Era um método de ensino utilizado na escola aristotélica. O grande filósofo Aristóteles, ele ensinava enquanto caminhava em sua escola, e ali ele instruía os seus alunos, ele compartilhava ensinamentos à medida que conviviam. E me lembrei deste método porque, ao ler e estudar o livro de Abacuque, parece-me que era assim que Deus lidava com o profeta. O livro é um pequeno livro de 3 capítulos, como já destacamos.
traz uma pequena mensagem, mas por trás desta mensagem existe a vida de um homem. Existe uma história de alguém que andou com Deus. E à medida que andava com Deus, tinha os seus momentos de crise, as suas lutas pessoais, os seus questionamentos, os seus dilemas. E Deus ia se revelando a este homem, instruindo-o à medida que andavam, à medida que vivenciavam situações. Na semana passada, nós ressaltamos que existem coisas de Deus e coisas de homens. Os que estavam presentes vão se lembrar quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse para o apóstolo Pedro a respeito destas duas situações distintas. Há aquilo que é próprio de Deus, e nem sempre entendemos, pelo menos no primeiro momento, mas há aquilo que é do homem. E o Senhor Jesus Cristo exortou o apóstolo Pedro dizendo: Simão, Simão, você não está cogitando das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Aconteceu isso, o profeta Abacuque também estava lidando com esta tensão. Era homem, e como homem nem sempre é fácil entender as coisas de Deus. Na semana passada falamos também acerca do momento histórico, do contexto, do mundo no qual vivia o profeta Abacuque. Um tempo onde uma grande esperança havia sido frustrada, e o reino do sul, o reino de Judá, o povo de Deus, que ainda prevalecia, estava em derrocada moral, política, espiritual. Era um momento difícil. Nós ressaltamos que o profeta sofria ao ver o distanciamento contínuo, progressivo e em alta velocidade do povo em relação ao seu Deus. O profeta percebia que o povo se afastava cada vez mais e dizia: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O profeta que amava a Deus, mas achava que Deus estava indiferente. Deus responde ao profeta mostrando que o amava também e que não estava indiferente. Deus estava ativo. Ele já estava providenciando os meios através dos quais ele lidaria com o seu povo apóstata. Ele estava levantando os caldeus, um povo que em poucas décadas deixou de ser um povo que não tinha expressão e se tornou um grande império. Subjugou o império assírio e estava varrendo o mundo, avançando, e já estava chegando ali, em Judá, e seria a vara com a qual Deus disciplinaria o seu povo. Aí pronto, o profeta então entra num novo dilema. Eu não entendo. Eu amo o Senhor, mas eu não entendo os seus meios. E assim nós finalizamos na semana passada, no capítulo 1, dizendo que muitas vezes a nossa vida, longos processos, demorados processos, permanecem no conteúdo do capítulo 1, quando nós falamos: Senhor, eu não entendo, eu não estou compreendendo. Eu não sei o que está no coração do Senhor, por que desta forma?
E nós chegamos então no capítulo 2, mais cedo ou mais tarde, o capítulo 2 começa. Mais cedo ou mais tarde, Deus concede mais explicações. E Deus então instrui seu profeta. E vocês vão perceber aqui que é homeopaticamente, é de forma paulatina, gradual, lenta. As respostas não vêm todas de uma só vez. Assim como estamos estudando pela manhã, quando Deus vai se revelando ao seu servo Abraão, aos poucos, um trabalho cotidiano, peripatético. À medida que Abraão andava com Deus, Deus andava com Abraão, as revelações, as instruções iam sendo compartilhadas. E Deus então prossegue, e nesse ambiente de compartilhamento de instruções, nós aprendemos importantes lições, importantes valores. Eu quero ressaltar esses valores e, ao fim, ressaltar o ensino central que Deus transmitiu para o seu profeta nesses versículos. Primeiramente, os valores que nós vemos aqui neste texto. O primeiro deles é a oração. A importância da oração. E nós vemos a oração no versículo 1, quando o profeta diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quando o profeta se manifesta desta maneira, ele está falando acerca de uma espera ativa, aguardando uma manifestação de Deus, aguardando uma resposta de Deus que lhe traria mais clareza, lhe traria mais esclarecimento, mas ele o faria ativamente, ao colocar-se na torre de vigia, ao colocar-se sobre a fortaleza, ao vigiar, para ver o que Deus lhe diria, e que resposta Deus lhe traria. O que é isso senão oração? Outro profeta, falando em nome de Deus, traz um texto semelhante, quando diz da seguinte forma: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Profeta Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7, quando o profeta diz o seguinte: vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis descanso a Ele. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, a vigilância, o não descansar, o não dar descanso ao Senhor. O Senhor Jesus falou sobre este tema também, quando ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e contou a parábola do juiz iníquo, e daquela viúva importuna, que dia após dia se apresentava e dizia: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E na conclusão o texto diz: não fará justiça a Deus aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele.
embora pareça demorado em atendê-los. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu darei. Eu terei a minha queixa. O livro de Abacuque não é um diário, ele não colocou a data do capítulo 1 nem colocou a data do capítulo 2. A gente não sabe por quanto tempo este momento permaneceu. Mas a gente é lembrado do valor da oração. Do valor da oração. Diante dos dilemas da vida, nós devemos buscar a Deus em oração. Nos momentos quando não entendemos todas as coisas, conforme o profeta manifesta no versículo 13, eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Por quê? Porque o Senhor tolera. Porque é desse jeito, porque é assim como o Senhor revelou. Porque o Senhor tolera os que procedem perfidamente? Porque é que o Senhor se cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta não estava entendendo. Por que, Senhor? Versículo 14 do capítulo 1. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Por que o povo está sem governo? Por que o povo está se distanciando? Versículo 17 do capítulo 1. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Porque é que o caldeu, o povo idólatra, caldeu que idolatra o seu próprio poder, idolatra a sua própria força, por que é que ele vai prosseguir, Senhor? Será que vai continuar indefinidamente assim? Ele colocava diante de Deus em oração os seus dilemas, as suas dores, as suas angústias, ligadas, é claro, às questões espirituais, porque era profeta de Deus. Nós aprendemos o valor da oração, o valor de buscarmos a Deus e esperarmos ativamente, espera ativa, enquanto estamos na torre de vigia, enquanto estamos sobre os muros, enquanto estamos sobre a fortaleza, vigiando e orando, em todo tempo, com toda oração e súplica, com toda perseverança. Quando a gente prossegue o texto, a gente percebe um outro valor no qual o texto toca. O valor da palavra, da Escritura, da revelação de Deus. Naquela época, ainda, a revelação que Deus manifestava aos seus profetas. Se há profeta entre vós, disse o Senhor, eu, o Senhor, a Ele me faço conhecer. Naquela época ainda não havia a Escritura toda, completa. Deus se revelava aos profetas. Hoje Deus se revela a nós através da sua palavra. Queremos ouvir a voz de Deus? Ouçamos o que a boca dele tem a dizer. E a boca dele é a Escritura, é a sua palavra. E o texto então diz, o Senhor me respondeu e disse, o tempo de espera acabou. Deus trouxe mais clareza, mais esclarecimento ao seu profeta que ainda precisava. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. E o que Deus fala para Abacuque é o seguinte, Abacuque, aquilo que eu já lhe falei,
os versículos 5 a 11 do capítulo que nós já consideramos, o capítulo 1, aquilo que eu já lhe falei, Abacuque. Escreve, presta atenção, entenda, volte-se para a palavra, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aqui nós chegamos a um ponto importante. Eu não sei se você se lembra que na semana passada eu disse que o livro do profeta Abacuque começou não como uma palavra de Deus às nações, não como uma palavra de Deus a povos, não como uma mensagem de Deus dirigida a outras pessoas. O livro começou com o profeta. Na verdade, a existência do livro veio de uma particularidade entre Deus e o seu profeta. E aqui Deus fala então para o profeta: escreve, compartilha. O que eu estou revelando a você, passa adiante. Eu quero que você escreve. E escreve em tábuas, no sentido de ser em algo bem visível, algo fácil de ser lido. E há duas principais interpretações, uma delas tendo em vista a necessidade de compartilhar a visão com mais pessoas e com pressa. A ideia de o arauto, o porta-voz, enquanto caminha rapidamente, ou enquanto até mesmo corre, poder ler e alcançar o máximo possível de pessoas, no mínimo possível de tempo. O arauto lendo enquanto caminha ou enquanto corre, proclamando a palavra, alcançando pessoas no tempo menor possível. Uma outra ideia é aquela ideia de colocar à vista, talvez em lugares onde pessoas não parariam, mas que passam por ali. E essas pessoas, então, mesmo não querendo, veriam. E teriam acesso à visão, teriam acesso à revelação, ao registro de Deus. Aquilo que Deus havia revelado. Era para que ele considerasse mais atenta e cuidadosamente o que ele já havia recebido. É claro que Deus dará mais detalhes, mas Deus mostra para Abacuque que a visão havia sido dada. Irmãos, nós também precisamos, nos momentos de crise, nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, entender a grandeza deste valor, da palavra, da visão que já foi manifestada, que já foi revelada. A palavra de Deus tem tanta riqueza. A palavra de Deus tem tanto conteúdo, e às vezes o nosso lidar com ela é tão superficial, é tão trivial. Nós devemos perscrutar a palavra com avidez, como um sedento busca por água, como um garimpeiro procura ouro. Procurar, vasculhar, estudar, procurar entender, nos dirigir à igreja, entendendo que eu posso receber da parte de Deus preciosidades tremendas, reveladas por Deus em sua palavra. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus tem colocado nas nossas mãos a sua palavra, nós a temos. A vontade de Deus tem sido cumprida. Nós precisamos
vasculhar, aproveitar, ler, meditar, refletir, absorver, receber. E muitas vezes esse valor tem sido menosprezado, pouco valorizado, muito aquém do que deveria. Indo adiante, nós vemos um terceiro valor, no versículo de número 3, quando o texto diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, ela vai cumprir. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Irmãos, aquele que pode garantir, está garantindo. Aquele que pode dar segurança, está dando segurança. Vai acontecer. Vai acontecer. Na hora certa, no tempo certo, do modo certo, do jeito proposto, determinado, vai acontecer. A visão está para cumprir-se, é no tempo de Deus, tempo determinado. Se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A Bíblia nos ensina, como pessoas que não têm como garantir, que quando fizermos planos, nós devemos dizer: se o Senhor quiser, não apenas viveremos, como faremos isso ou aquilo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Se o Senhor quiser, não apenas viveremos, mas faremos isso ou aquilo. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Isso não está na nossa condição de garantir. Não, não está. Mas aquele que tem a condição de garantir, faz as suas garantias. Ele pode garantir. E ele diz então: o que eu falei vai se cumprir. No tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. O que Deus tem planejado vai acontecer. E se nós confiamos nele, nós podemos esperar as promessas, as palavras, aquilo que ele tem dito na sua palavra, vai acontecer. Se parecer a nós em algum momento que está demorando, o texto diz: espera-o, porque certamente virá, não tardará. Na hora certa, o tempo dele, ainda que a nós pareça demorado, na hora certa haverá de acontecer. A perseverança para prosseguirmos confiados no Senhor. A perseverança para irmos adiante, confiados que Ele haverá de fazer o que Ele disse que faria. Historicamente falando, Deus disse que puniria o reino de Judá através dos caldeus, e que depois puniria os caldeus, porque os caldeus, ao serem usados como instrumentos nas mãos de Deus, se ensoberbeceram e glorificaram o seu próprio poder. E a história nos mostra, não demorou muito, os caldeus chegaram e foram vara de Deus para punir o reino de Judá. Algumas décadas depois, os caldeus foram
punidos pelo Senhor e caíram por mãos dos persas. Nós podemos, irmãos, quando confiamos no Senhor, perseverar. Nós podemos perseverar. É um grande valor, a perseverança. Não nos cansemos de fazer o bem. Meu irmão, não se canse de fazer o bem. Não se canse de servir ao Senhor. Não se canse de se manter fiel. Não se canse de se manter no caminho. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, diz o texto bíblico, se não desfalecermos, se não largarmos, se não abandonarmos o caminho, se não desistirmos. No tempo certo nós vamos ceifar, nós vamos colher, se perseverarmos. E o versículo então fala a respeito desta perseverança, deste grande valor. Vai se cumprir, espera-o, não falhará, certamente virá, não falhará. Quem está garantindo é quem tem poder de garantir. Eu quero finalizar esses valores ressaltando o último valor, o valor da fé. Quando nós lemos no versículo de número 4, especialmente na parte B do versículo. Inicialmente o texto diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ele aqui cita o povo caldeu. Aqui Deus cita a nação caldeia, a Babilônia, que havia se corrompido, idolatrando o seu próprio poder, a sua própria grandeza. É muito ilustrativo, por exemplo, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 30, quando o texto fala da loucura de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor passeava pelo seu império, passeava pelos seus jardins, e ele dizia o seguinte: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eis o soberbo, eis o soberbo. A grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A fé que dá a condição de perseverar, a fé que dá a condição de se manter em conformidade com a palavra, a fé que dá a condição de se manter na torre de vigia, sobre a fortaleza, esperando o agir de Deus. O justo viverá pela sua fé. Aqui nós vemos essa fé, a fé baseada na revelação de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus diz. E aqui Abacuque ressalta, ou Deus ressalta por meio de Abacuque, que havia justo em Israel, em Judá, no meio do povo de Deus, havia justos lá, e eles seriam o remanescente fiel, e eles viveriam pela fé, eles prosseguiriam
no caminho indicado por Deus e manteriam viva a aliança, a ascendência do Senhor Jesus Cristo. São esses os 4 valores, irmãos, que eu gostaria de destacar com base neste texto: a oração, a palavra, a perseverança, a fé. Eu quero ressaltar aqui um ensino final, que eu creio ser o tema central deste texto que foi lido. No versículo 5, em consonância com a parte A do versículo 4, em consonância com o versículo 11 do capítulo 1, em consonância com o versículo 16 do capítulo 1, o versículo 5 do capítulo 2, então diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Se você se lembrar do capítulo anterior, o profeta estava bastante incomodado com o avanço dos caldeus e com o que os caldeus fariam com o próprio povo de Deus. E o profeta pergunta para Deus: mas Senhor, no versículo 17, por exemplo, do capítulo 1, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então o Senhor Deus diz por meio do profeta, e diz ao profeta, respondendo, trazendo luz e clareza ao profeta: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Abacuque, o vinho engana. Só que o efeito do vinho, no momento do efeito, parece que vai durar. Só que passa, engana. O que vem depois é a dor da ressaca, a dor de cabeça, o mal-estar, e quem sabe os prejuízos causados por ações impensadas, cometidas na hora da embriaguez. O vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. O arrogante não permanece. O arrogante não permanece. Irmãos, o ensino do texto, aquilo que o profeta recebe de Deus, é que o arrogante não permanece. Não permanece. Não há arrogância que se mantém de pé diante de Deus. Deus frustra os arrogantes. Deus quebranta os arrogantes. Deus lança pelo chão os arrogantes. Nabucodonosor foi levado à loucura. Ali naquele mesmo contexto do capítulo 4, os irmãos conhecem o texto, quando Deus permite, na verdade, quando Deus o aflige com loucura, e ele se torna fora de si, e por um tempo que nós não sabemos quanto, mas o suficiente para que ele se humilhasse, ele se tornou um grande imperador louco, sem juízo, sem sanidade mental, louco mesmo. O arrogante não permanece. A história nos mostra, irmãos, algumas situações onde a fraqueza humana
é exposta de uma forma tão escancarada, tão escancarada. Coisas simples do dia a dia, como nós estamos vendo no nosso tempo, às vezes, o picar de um mosquitinho que nos transmite um vírus e nos faz sofrer tanto. Como que nós somos pequenos? Como que nós somos limitados? Ou planos frustrados de grandes homens, grandes conquistadores. Alexandre começou o seu reinado com 20 anos de idade. Com 10 anos de reinado já havia conquistado um vasto império. Um dos maiores líderes militares que a história já teve. E tinha ainda planos de conquistar mais e mais e mais. Aos 32 anos, adoeceu mortalmente. Aos 32 anos. Muitos de nós já passamos por esta idade. Ele tinha planos, ele avançava. A história ainda não conseguiu decifrar qual foi o mal que o matou, que o vitimou. Mas um grande conquistador não pode garantir se estará vivo amanhã. E às vezes uma morte prematura assim vem para nos mostrar o quão frágeis nós somos. O quão frágeis nós somos. É dito, não sei se realmente procede, mas é dito que já sem condição de receber mais tratamento, já esperando a morte nas vésperas de sua morte, Alexandre o Grande orientou os seus generais acerca do seu sepultamento, dizendo que ele gostaria de ser transportado pelos melhores médicos, para que isso fosse uma mostra de que os recursos humanos não foram suficientes para prosseguirem sua vida, ou fazerem com que sua vida prosseguisse. O seu féretro deveria passar, o cortejo deveria passar, pisando sobre suas riquezas, para que isso mostrasse que toda a sua glória também não foi capaz de evitar essa grande derrota. A derrota para a morte. E suas mãos deveriam pender vazias, para mostrar que ele veio nu e nu voltaria. Não prevalece a grandeza humana quando não se curva diante de Deus. Nós somos frágeis. E Deus mostra isso para Abacuque. E Abacuque deveria guardar isso no seu coração. Esta lição. Irmãos, e para finalizar esta palavra, eu gostaria de ressaltar, após os valores, oração, palavra, perseverança, fé, após o ensino, a arrogância não se mantém, conforme diz o versículo 5, tampouco permanece o arrogante. Eu gostaria de ressaltar algo que com o tempo, o passar da revelação bíblica, tornou parte da palavra de Deus em um outro momento. Quando lá no Novo Testamento, numa citação por acomodação, o que é isso? Quando servos de Deus, lá adiante, séculos depois,
faz citação deste texto num outro contexto, mostrando como se dá a salvação de alguém, como alguém é chamado por Deus para a salvação. E o apóstolo Paulo então cita o versículo de número 4. Esse versículo é citado em Romanos, é citado em Gálatas, é citado também pelo autor aos Hebreus, para mostrar que o justo viverá pela sua fé. E no contexto do apóstolo Paulo, onde havia aquela ideia de meritocracia religiosa, onde os judeus achavam que por serem o que eram, por fazerem o que faziam, alcançariam o favor de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o justo viverá pela fé. A salvação vem pelo Evangelho, que é o poder de Deus, para o judeu, para o grego, independentemente de obras. O justo viverá pela sua fé. E é interessante que a justiça que procede da fé é a justiça que vai contra a arrogância. E aquele que tem fé na justiça de outro se quebranta diante de Deus e diz: Senhor, não é pelo que eu sou e tenho, não é pelo que eu faço ou fiz, ou poderei fazer, não é pelo que eu posso oferecer, mas é pelo que o Senhor faz, já fez e fará. É pela justiça de Cristo. O justo viverá pela fé. Aquele que entende que a reconciliação com Deus, a salvação vinda de Deus, só é recebida mediante o quebrantamento e o esvaziar-se de qualquer arrogância. Tampouco permanece o arrogante. Tampouco permanece o arrogante. Para que seja salvo, o pecador precisa reconhecer os seus pecados. O pecador precisa reconhecer a sua necessidade e precisa chorar com verdadeira dor, que jamais agradaria a Deus por si só, que jamais se manteria de pé diante de Deus por si só. Para ser salvo, o pecador precisa abdicar de toda e qualquer arrogância. O justo viverá pela sua fé. A gente percebe aqui também, e isso os autores do Novo Testamento vão nos mostrar, que Jesus Cristo estava sendo revelado no Antigo Testamento, através de eventos nos quais jamais veríamos isso com os nossos próprios olhos. Mas Deus já estava manifestando a sua salvação. A oração, a palavra, a perseverança, a fé do dia a dia, a fé que vence o mundo. O despir-se de toda arrogância, de toda soberba, tudo isso só pode acontecer quando a fé salvadora é despertada no coração de alguém.
não é uma atitude por si mesma. Não é algo que a gente faz na nossa força e alcança a favor de Deus. É algo que a gente faz porque Deus fez nascer fé no nosso coração. O justo viverá pela sua fé. Eu peço a você que eleve o seu pensamento a Deus neste momento. Feche os seus olhos. E se quebrante diante de Deus. O quebrantamento daquele que reconhece que não pode garantir nada, mas que pode se colocar diante daquele que tem toda a condição de garantir. E o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem sabe nesta noite, o Pai, o Deus de Abacuque, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja conduzindo você a Cristo. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Senhor, nós louvamos o Senhor pela instrução da sua palavra. Louvamos o Senhor por se importar com Abacuque e por se importar conosco. Por se importar com ele, o Senhor o atendeu enquanto ele se colocava na torre de vigia, sobre a fortaleza. Por se importar conosco, o Senhor disse para ele: escreve a visão em tábuas, de modo que possa ler até mesmo aquele que passa correndo. Por se importar conosco, ó Deus, nós temos a visão registrada na Escritura. Ou nós temos a visão que é a própria Escritura. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a valorizar esses pontos que foram destacados nesta noite: a oração, a palavra, a perseverança, a fé. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o arrogante não permanece. A arrogância acaba por ser humilhada. Quem somos nós? Pó e cinza. Quem somos nós? Não podemos garantir um côvado ao curso da nossa vida, por mais ansiosos que estivermos. Senhor, e muito obrigado porque a sua palavra traz em Abacuque uma revelação que depois, pelo Espírito Santo, foi estendida pelos apóstolos, mostrando que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Obrigado porque a justiça de Cristo nos salva. Obrigado porque quando nós nos prostramos diante de Cristo, reconhecendo nossa total incapacidade, e clamamos por socorro, clamamos pelo Salvador Jesus,
Ele nos acolhe, Ele se revela a nós e não nos lança fora. Ó Deus, que pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o Senhor possa fazer estas obras, Pai, na vida de todos nós aqui nesta noite, cada qual segundo a necessidade que o Senhor mesmo conhece. Obrigado, Pai. Lhe agradecemos e lhe pedimos que nesta semana que se inicia, o Senhor nos dê a alegria de vivenciar o andar com o Senhor e de receber instruções do Senhor à medida que nós andamos com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.